No último verão, fizemos uma viagem para a Transilvânia e passamos pelo terreno que era, e ainda é, tão cheio de lembranças vívidas e terríveis para nós. Fala, literatos, eu me chamo Danny e se você entrou nesse vídeo é porque tem interesse e curiosidade em conhecer um pouquinho melhor a história desse livro que popularizou a figura e romantizou também a figura dos vampiros. E a edição desse livro que eu tenho é essa daqui, da editora Príncipes. Vou mostrar aqui pra vocês. A capa dele, gente, é bem flexível. E as folhas são encardidas, não é aquela folha muito branca. Então é bem tranquila de ler. Antes da gente começar, eu já quero dizer que aqui eu não vou fazer nenhum tipo de julgamento de valor sobre o livro. Então eu não vou dizer se o livro ele é bom, se é ruim, mas eu vou trazer aqui pontos interessantes e importantes também, para que seja despertada essa curiosidade e esse interesse em vocês conhecerem a obra, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá começar. Bem-vindo à minha casa. Entre livremente, parta em segurança e deixe algo da felicidade que você traz. Bom, é assim que nós começamos a nossa história de hoje. A história do Drácula, escrita pelo Bram Stoker, vai começar com um dos personagens principais da história, que vai ser o Jonathan Harker, que é um advogado e que vai até a Transilvânia para intermediar uma compra de um imóvel que foi solicitada pelo próprio conde. Até então ele ainda não o conhece, mas é solicitado a ele pelo seu chefe que vá fazer essa viagem até a Transilvânia e faça essa intermediação. Logo no começo da história a gente já vai ter um ponto bem importante e bem interessante para quem gosta do gênero. É a atmosfera sombria que o livro ele consegue trazer. E essa atmosfera sombria, né, do terror que o livro propõe, ela vai do início até o final do livro. Então é um pouco diferente do Fantasma da Ópera, por exemplo, que é uma obra que eu pretendo trazer aqui futuramente. O Fantasma da Ópera, só para fazer um adendo bem rápido, ele já começa numa atmosfera mais alegre, feliz, toda aquela turbulência ali da ópera, do teatro, e Drácula de Bram Stoker não. Ele já começa ali naquele suspense, naquela atmosfera sombria, noturna, e isso, para quem gosta do gênero, é bem interessante. Um outro ponto importante que vai permear do início ao final da obra é o fato dela ser escrita em forma de diários e cartas. Então, todo esse relato, por exemplo, da viagem do Jonathan, desse percurso que ele vai fazer até a Transilvânia, tudo isso ele relata dentro do seu diário pessoal. E nesse percurso ele vai colocando lá no diário as coisas que vão acontecendo. Eu vou me esforçar aqui, gente, para dar o mínimo de spoiler possível aqui nessa resenha, tá? Mas uma coisa que eu posso falar desse início, que não vai estragar o andamento da história, é que o Jonathan, nesse percurso até o castelo, ele se hospeda tipo numa pensão, uma estalagem, algo do tipo, e ele já começa a achar aquilo tudo muito estranho. Primeiro pela atmosfera do lugar onde ele tá, e segundo também pela postura das pessoas em relação a ele, principalmente quando elas sabem para onde ele está indo. E então ele vai ter finalmente o seu encontro com o Drácula, né? Ele vai chegar no castelo e vai conhecer o Drácula. O que vai se passar dentro do castelo, eu não vou trazer aqui para não dar spoiler. Mas para vocês entenderem a primeira parte da história, é basicamente isso. Bom, gente, nessa segunda fase da história, a gente vai ter um desenvolvimento maior dos personagens que vão compor o livro. E esses personagens vão ser a Lucy. Gente, a Lucy, ela é tipo a Caroline de Diários de Vampiro. Para quem já assistiu, eu acredito que vai entender mais ou menos. Se você ainda não assistiu, eu recomendo a série. É aquela personagem que começa uma chatice, mas que no decorrer do livro vai ocupando lá o seu espaço no nosso coração. E a Lucy, ela é uma melhor amiga da Mina. A Mina, gente, eu não expliquei muito bem aqui quem ela é. A Mina, ela é a esposa do Jonathan Harker, aquele lá que foi pro castelo. Então a Lucy é a melhor amiga dela e vai ter um papel importantíssimo na história. Outro personagem é o John. Gente, eu não vou me arriscar aqui a falar o sobrenome desses personagens, tá? Por favor. Então vamos deixar só o primeiro. Então vai ter o John. O John, pessoal, é o seguinte. Ele é um psiquiatra e foi um dos pretendentes da Lucy,
né, de casamento, ela estava ali naquela fase de querer casar e tudo mais, e ele vai ser um desses pretendentes que vai tentar aí ter a mão da Lucy. Vamos ter também o Professor Van Helsing. Vamos lá, vamos combinar que ele vai ser um dos melhores personagens desse livro, opinião minha, tá bom? Tem o Professor Van Helsing, bom, dispensa apresentações, mas daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais dele. Vamos ter também o Arthur que vai ser um dos pretendentes também da Lucy, e vai ter um papel aí importante também na história. Tem o Quincy, que é mais outro personagem, que é amigo do Arthur, também vai ser importante. E por último, a Mina, né? Que é lá a esposa do Jonathan. Ah, Dani, mas você não falou do Jonathan, ele morre. Infelizmente, gente, sobre isso eu não posso comentar, se morre, se fica vivo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma corrente de oração pro Jonathan, pra ele ficar vivo. Se não ficar vivo, virou vampiro, tá tudo bem, tá tudo certo. Se não virou vampiro, morreu, tá com Deus, tá em paz. E sabe como você pode ajudar o Jonathan? Coitado, meu Deus do céu. Sofre tanto, bichinho. Você pode ajudar o Jonathan curtindo esse vídeo, e principalmente se está acompanhando até aqui, né? Curtindo esse vídeo e se inscrevendo também no canal, para ajudar tanto o Jonathan quanto o tiozinho aqui da resenha, né? Para eu poder trazer aqui novas resenhas para vocês e para estar apoiando aqui o canal, tá bom? Então, essa vai ser a nossa petição, a nossa corrente, a nossa oração para o senhor Jonathan lá, para ele ficar bem. Seguindo agora com a história, eu falei para vocês também da participação do Professor Van Helsing, que vai ter um papel importantíssimo. Gente, é muito importante o papel do Van Helsing, porque é ele que vai dar sentido, basicamente, à história quase toda, né? Então, quem é o Professor Van Helsing? O Professor Van Helsing, ele foi um professor, ainda é um professor, no caso. O livro não deixa muito bem claro qual que é a matéria que ele dava aula. Porém, ele dava aula para o John, psiquiatra lá que eu falei mais cedo, na faculdade. Então ele é um conhecido do John, e o John o chama para participar aí da história. Então é importante aí na formação do John, que vai se formar em psiquiatria e vai ser não vou dizer um dono, também não especifica se ele é dono, mas o responsável por um determinado manicômio. E qual que vai ser o papel do professor Van Helsing? O primeiro vai ser explicar para os personagens ali envolvidos na história sobre a figura dos vampiros. Então ele vai explicar o que é que o vampiro pode fazer, o que é que não pode. Vai dar toda essa clarificação em torno dessa figura, que até então era desconhecida para eles. E já entrando na terceira parte da história, é o Dr. Van Helsing, o professor Van Helsing, que vai também arquitetar o plano da caçada ao vampiro, a caçada ao Drácula. Sim. É ele quem vai arquitetar. Também não se preocupe em relação a spoiler. Isso possa ser que tenha sido um pequeno spoiler, mas eu não vou dizer aqui se o Drácula morre ou não no final, tá? Isso aí, quem vai ler é quem vai ver. Tendo que arquitetar esse plano, é ele também quem vai armar o pessoal que vai participar dessa caçada. Então é ele quem vai trazer essas ideias que a gente tem dentro do nosso pensamento sobre as armas que matam vampiros ou que os afastam. E aí ele vai trazer a estaca, né? Ele vai falar sobre a questão da estaca, traz a questão do alho que afasta o vampiro, traz a questão da hóstia também, a hóstia sagrada, que, para quem não sabe, é o elemento que é dado dentro da Igreja Católica. Ele fala também sobre balas benzidas, então você benzendo uma bala, você pode matar um vampiro também. E um dos pontos bem importantes do livro que eu fui observando no decorrer das leituras é um embate psicológico que vai se tornando ali, vai se formando, na verdade, entre os personagens, tanto entre o Drácula quanto entre os outros, né, os que são humanos. Nessa caçada vai ter meio que uma disputa, né, sobre quem vai pegar quem é mais inteligente que quem. Então isso dá um ponto bem importante e interessante à história. E como que é a leitura, né, do livro do Bram Stoker? Na minha percepção aqui novamente, é uma leitura bem tranquila, fluida, pelo menos nessa edição que eu tenho aqui, da editora Príncipes. É uma edição bem tranquila, nada de palavra muito rebuscada. Eu acredito que as outras edições também devam ser assim, né? Não posso dizer com certeza. Mas o livro em si, gente, é bem tranquilo em relação a terror mesmo.
Não é um livro que dá medo, não, pelo menos não foi isso que eu senti, e outras pessoas também com quem eu já conversei falaram a mesma coisa. Não é um livro que dá medo, porém tem aquele elemento sombrio, né? Aquela atmosfera sombria do início ao fim. Então, para quem gosta do gênero, consegue acertar bastante nesse quesito. O gênero do terror não é um gênero que eu costume consumir muito, porém, quando eu busco essas obras clássicas de terror, o que eu busco mesmo é uma subjetividade, uma profundidade na obra, ou seja, um bastidor, um por trás da obra. E minha percepção do Drácula é que ela, para quem busca isso, não traz, né? Não costuma trazer essa subjetividade, pelo menos não na leitura que eu fiz. Porém, a história ela é muito bem escrita, muito envolvente. Ela tem esse suspense do início ao final, então prende você a história. Então o Bram Stoker, ele acertou muito nisso, eu acredito que era isso que ele queria trazer mesmo para essa história. Diferente de outras obras de terror clássica, traz esses elementos, e eu até pretendo trazer aqui para o canal também, traz esses elementos de profundidade, subjetividade, mas o Drácula, apesar de não trazer isso, a leitura em si é muito tranquila, muito fluida. Lembrando que eu não vou fazer julgamento aqui de valor, se é bom ou se é ruim, mas em relação a isso, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então a composição do livro que eu trouxe pra vocês é essa. Tentei trazer o mínimo de spoilers aqui possível. E o Drácula também, pessoal, teve muitas adaptações para o cinema. Aqui nesse vídeo eu não trouxe nada relacionado a filme. Posso fazer também no futuro um vídeo colocando ali livro versus filme, para a gente poder fazer uma comparação. Mas a gente tem uma das adaptações mais famosas para o cinema, que é Drácula, de Bram Stoker, de 1992. Tá? Que vocês podem também estar assistindo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da resenha. Me sigam lá nas redes sociais, vou deixar tudo aqui na descrição para vocês me acompanharem e acompanharem também, e observação, para poderem também votar nas próximas resenhas aqui do canal. Tá? Então vocês vão poder acompanhar lá de antemão as próximas resenhas que vão estar sendo feitas aqui e também poder votar, né? E quem sabe ter o livro que você escolheu aqui dentro da resenha que eu vou trazer. Foi quase impossível acreditar que as coisas que vimos com os nossos próprios olhos e escutamos com os nossos próprios ouvidos eram realmente verdadeiras. O castelo permanecia como antes, empinado lá no alto, reinando sobre uma vastidão deserta.